O mantra é para ser feito com o coração. Qual a intenção desse mantra? Proteção, remover obstáculos, é isso que importa. Então a sua energia é remover obstáculos, mais nada. O que está sendo dito são chaves de luz, não importa para você o significado das palavras, importa o significado do mantra. Do objetivo então, dele. O significado do mantra é remover obstáculos, é isso que você tem que sentir. Ou então não faça. Se você não sentir o propósito, é melhor não fazer. Porque senão as pessoas elas ficam sempre querendo saber. E é algo, poxa, milenar, né? A questão milenar. Feito há 5, 10 mil anos, né? Porque já era feito até em Atlântida. Então, alguns historiadores falam que ainda só tem 5 mil anos, mas há registros de muito mais do que isso, entendeu? E Shambhala, você comentou, me veio na hora, se fugiu. Shambhala, ela subiu para cima da Índia, foi isso? Não, ela foi pro etérico. Foi pro etérico, mas ela continua... continua acessível lá. Conectando com o nosso planeta. Continua. Mas ela todos aqueles que se elevam. Ela é como se fosse uma cidade para seres que já estão ascensionados. Totalmente. É interessante. E assim, a gente perdeu isto. Imagina, ele veio para a Terra fisicamente, estabeleceu Shambhala fisicamente, lá no deserto do Saara. E todo mundo ia lá, nós íamos lá. E houve um tempo, uma era de ouro na Terra, que as pessoas eram pura luz. Depois foram se deturpando, degenerando, a tal ponto que a energia não era mais possível manter na Terra aquele foco de luz estupendo, imagine, estupendo na Terra. Seria o paraíso, como se diz aí, né? Com certeza. Nossa, e esses mantras que estão na Bíblia, esses mantras que estão em diversas filosofias e religiões, é bem interessante você ter tocado nesse assunto, porque assim, até mesmo a questão dos salmos. Os salmos são mantras, são elementos magísticos também, né, que são ativadores. E quando eu começo a fazer o salmo em hebraico, eu sinto um calor diferente. Totalmente diferente. Não, pega um exemplo simples. Quando as missas eram feitas em latim, as pessoas disseram, mas as pessoas não entendem. Elas entendiam o sentimento. Era muito mais forte. Mesmo que você fosse lá, não entendesse nada do que você estava falando, mas você entendia o sentimento. Você sabe uma coisa? A neurose surgiu, as neuroses e todas as derivações disso, psicose e tudo mais, quando os povos pararam de ter danças coletivas. Porque as tribos, as comunidades daquela época, assim, elas comemoravam dançando a alegria, a tristeza, morria alguém, todo mundo, tom. Os índios ainda fazem isso, né? Tom, 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 tom. Mas todos estão aqui com o mesmo sentimento, né? Então a percepção, não há dúvida do que você está sentindo, percebe? E quando acabaram essas danças coletivas, começaram a surgir as neuroses, porque você começou a interpretar os sentimentos com julgamento, estragou tudo. Estragou tudo, né? Então, dentro do islamismo tem ainda isso, eles fazem aquela dança... Dos derviches, né? Exatamente. Então, aqueles rodopios são para tirar a consciência humana e você entrar na consciência divina. A consciência humana é tagarela, é julgadora, é o cérebro esquerdo que fica sempre olhando e acha que para entender precisa comparar. Veja só, o hebraico, ele é lido da direita para a esquerda. Então ele usa o cérebro direito para ir na esquerda. Ele transmuta o cérebro esquerdo através do direito. Por isso que você lê daqui para cá. Então, você coloca uma energia da unidade em cima da dualidade. O nosso cérebro esquerdo, ele é dual. Quente, frio, pessoa boa, pessoa má, só julga. Ele acha que ele só aprende pelas diferenças. Que loucura. E o cérebro direito não, ele entende a unidade, ele sabe que não precisa julgar, ele só sente. Por isso que é a parte da arte, a parte da música, a parte da natureza, o nosso cérebro direito. Mas na verdade a gente também precisa do esquerdo, tá? Para sobreviver. Então o que precisa fazer é a conexão dos dois. Vivemos um momento agora de conexão dos dois. A gente coloca
em vários vídeos, assim, essas conexões fisioneurais, né? Mas elas não são só neurais, elas também têm a parte sentimental e tudo mais, para que você trabalhe os dois hemisférios. O Sri Yantra, né, que é a mãe dos yantras, quando você olha para ele, a gente já fez até uma meditação profunda na nossa plataforma Mandálica sobre o Sri Yantra. Imediatamente, em questão de segundos, você está integrando os seus dois hemisférios. E isso não é só o conhecimento dos rishis da Índia, que receberam isso por iluminação. Esse símbolo, né, ele tem 12 mil anos, né, e ele, o Sri Yantra, ele teve uma pesquisa na Universidade de Moscou que comprovou que quando você olha para ele, sabe, eu recomendei para todo mundo, depois eu mando para você, para todo mundo ter um celular até e olhar, antes de um trabalho difícil e tal, você olhar para ele 2 minutos, você já sente aqui na cabeça, sabe? E a Universidade de Moscou concluiu que você meditar no Sri Yantra, você integra os dois hemisférios, cientificamente comprovado. Legal, então, manda sim, muito se bacana. tivesse a gente até colocava ali, pessoal. Mas depois a gente põe nos grupos, eu já fiz isso várias vezes, é muito interessante, né? E eu quando vejo o hebraico, eu vejo claramente isso, a mente direita indo trabalhar à esquerda, sabe? Ela sobrepor. E também são os alfabetos sagrados, sabe? É o sânscrito, o tibetano, é o hebraico, é o egípcio e é o chinês. O chinês como os ideogramas. Esses 5 alfabetos, eles trazem a luz. Mas aquele povo, o povo é o povo, o governo é outra coisa, né? A gente não, de novo, não tem que julgar. Eles foram dados para trazer a luz. Eles foram intuídos na humanidade, esses cinco alfabetos, para trazer a luz. Tá? O uso que tem sido feito deles, isso é outra história, não é? Mas eles trazem a luz. E é interessante que uma vez eu estava meditando, né, e assim começaram a surgir as letras tibetanas e hebraicas e sânscrito. E todas elas partem de uma base de cima para baixo, ou seja, a luz é trazida de cima para baixo. É muito interessante. O hebraico sabe? É quadrático ainda, né? Mas ele parte da base, né? Ele parte sempre da base de cima, assim como o sânscrito e assim como o tibetano, né? Exato, a gente está falando sobre em religiões, filosofias orientais, e temos a Bíblia. Vamos colocar só a Bíblia mesmo, que é a mais popular aqui no nosso país. Se as pessoas observarem ali também tem vários mantras, ali também tem várias soluções, né, para cocriação, para as pessoas conseguirem solucionar obstáculos, né? É por isso que o primeiro vídeo, vamos dizer assim, que o público teve uma aceitabilidade muito grande, foi exatamente isso, os mantras que Jesus falou e você não percebeu. Isso, muito bom, vamos falar sobre isso aí. E um dos mais poderosos que ele falou foi: eu sou a ressurreição e a vida. E você deve aplicar isso para qualquer coisa. Por exemplo, você está com uma dor no fígado. Eu sou a ressurreição e a vida do meu fígado. Eu sou a ressurreição e a vida das minhas finanças. E qualquer coisa que esteja acontecendo com você. E por que isso funciona? Porque foi dito por um ser de luz. Então, a gente precisa entender isso. Os mantras não precisam ser ditos em sânscrito, ou em chinês, ou em tibetano, que são línguas sagradas. São línguas sagradas. São línguas que trazem em si já canais de luz muito fortes. Tá? Elas foram criadas para isso. Então, são idiomas que trazem a luz, né? São códigos de luz. Né? Mas você pode fazer em português o mantra que Jesus falou, porque na espiritualidade há correspondência imediata, né? E como ele disse, o seu cérebro não interfere muito. Porque muitas pessoas falam assim, me traduz esse mantra que você acabou de falar. Mantras não devem ser traduzidos. Principalmente em sânscrito ou em chinês. Tem vários mantras em chinês, principalmente de Kuan Yin, maravilhosos, e em tibetano. Porque aí você começa a pensar nas palavras. Esse de Jesus é diferente, porque você já aceitou isto. A sua mente já não está mais cogitando. Mas quando você vê um mantra que você não está acostumado a fazer, você começa. Se você tem a tradução em português,
você começa a cogitar coisas acerca dele e perde a força do mantra. Racionaliza tudo, Perde a né? força do mantra. Lembre-se, pessoal, de deixar o teu like aqui se você está aqui, de se inscrever. Inscreva-se nesse canal e todos os vídeos estarão sempre na descrição. Os vídeos completos dos episódios sempre estarão na descrição.